do Mundo estabeleceu um limite para que cada torcedor consuma apenas 2 litros de cerveja enquanto estão acompanhando as partidas nas estruturas montadas chamadas aí de fanfest. Estádios e arredores é proibido o consumo de bebida alcoólica. Aí surge a dúvida, né, quando se estabelece esse limite, 2 litros de cerveja. Porque aqui no Brasil não tem isso, né? A pessoa bebe até... Eu sei que alguns países, inclusive o bar, né, ele é responsável por estar olhando quem está consumindo, porque vê que se a pessoa já está ali, está muito legal, o bar já não vende mais para aquela pessoa. Aqui tem isso, né? Aqui quanto mais beber, melhor, que é mais dinheiro, né? A outra região que pode vender cerveja no estádio. Só o Nordeste que pode vender cerveja no estádio. Então, vamos chamar a Juliana Santos para conversar com a gente sobre esse assunto. Juliana, a gente está falando sobre esse limite lá no Catar. No Brasil, por exemplo, não tem isso, né? Quanto mais beber, melhor, porque está consumindo e aí vai se passar, enfim, é daquele desmantelo. Mas o que é que dizem os especialistas, né? Existe um limite por pessoa para o consumo de bebida alcoólica? A bebida alcoólica em algum momento pode trazer algum tipo de benefício para a gente? Aquela história da tacinha de vinho, por exemplo. Então, explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo que está aí nos acompanhando no Manhã Cidade. É uma dúvida, né, que surge em muitas pessoas. A gente ficou sabendo, como você reforçou aí, da questão da ingestão de bebida alcoólica, né, da cerveja durante a Copa do Catar, né? Muitas regulamentações, mas como você mesmo disse, a gente não tem isso aqui no Brasil. É por isso que a gente está aqui com a Amanda Ribeiro. Ela é nutricionista e a gente vai tirar essas dúvidas com ela neste momento. Amanda, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse explicando para a gente, tem uma média de quanto, assim, o corpo humano aguenta com relação à ingestão de bebida alcoólica? Tem alguma orientação? Então, bom dia a todos. Existe sim essa recomendação, né? Nós temos órgãos regulamentadores e já de início vale ressaltar que a ingestão de bebidas alcoólicas, a ingestão de bebidas açucaradas está muito correlacionado ao estado geral de saúde do indivíduo, certo? Então, nós temos um ponto de equilíbrio, nós temos que ter sempre o balanceamento entre a quantidade de ingestão, a frequência, o tipo de bebida alcoólica e levar em consideração o estado geral de saúde desse indivíduo, né? Então, nós temos aí uma média de equivalência entre as doses, né? Lembrando que o princípio ativo dessa bebida alcoólica é o etanol, né? Então, em cada dose de bebida alcoólica, nós temos uma média de equivalência de 14 gramas de etanol. Tá, Amanda? E o que isso quer dizer na prática, né? Então, em relação ao consumo de cerveja, em torno de uma latinha de cerveja, que equivale a 330 ml, 350 ml, nós temos 14 gramas de etanol. A equivalência para destilados é em média de uma dose de 30 a 40 ml, enquanto de vinho é uma taça, né, em torno de 100 ml. E na prática, o que é que isso quer dizer para a gente, né? O nosso corpo, ele consegue metabolizar, ele consegue quebrar uma média de uma dose por hora. Então, digamos aí que a gente consome em uma hora 10, 12 latinhas de cerveja. O corpo ele não consegue metabolizar esse volume. E o excesso fica circulante na corrente sanguínea e causando danos à saúde do consumidor. Amanda, em relação aos cuidados, como você mesmo falou, é muito difícil durante uma hora, né, a pessoa ingerir apenas uma latinha de cerveja, por exemplo. Quais são os cuidados, né? O que é recomendado para que esse efeito do álcool não seja tão danoso, né, para o organismo? Exatamente. Então, o grande prejuízo está justamente atrelado ao excesso desse consumo, né? O Brasil é um país em que ele está muito acima da média de regulamentação per capita de etanol por ano. Então, o que é que isso quer dizer? Habitualmente, a ingestão de bebidas alcoólicas está muito elevada em nosso país, né? E isso traz alguns danos, né? Então, o que pode se fazer para prevenir esses danos? Primeiro, a ingestão excessiva de bebida alcoólica causa uma desregulação no controle de saciedade,
né? Então, existe até um mito, né, de que quando consome a bebida alcoólica, o indivíduo ele não sente fome. E muito pelo contrário, a gente tem uma inibição, né, dessa sensibilidade de apetite e tem um estímulo. Então, a tendência é um alto consumo de alimentos junto da ingestão de bebida alcoólica. Então, a primeira recomendação está correlacionada a isso. É um consumo regular, você está bem alimentado antes de iniciar a prática de bebidas alcoólicas, né? Por quê? Tende a manter o nível de glicemia adequado, então você não vai ter um efeito rebote de hipoglicemia, né, de queda de glicose na corrente sanguínea, e vai estar com a ingestão e a absorção dessa bebida alcoólica equilibrada. Outro ponto relevante é que o álcool, em seu princípio ativo etanol, ele é um alimento hipercalórico. O que isso quer dizer? Nós temos aí, em qualquer consumo de alimento, 3 macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Carboidratos e proteínas, nós temos uma média de 4 quilocalorias por grama de alimento, enquanto os lipídios é um pouco mais calórico, é em torno de 9 quilocalorias por grama de alimento. O álcool ele fica no intervalo, né? Então ele é uma ingestão considerada hipercalórica, ele tem uma média de 7 quilocalorias por grama de consumo. Então, e assim, quando a gente tem esse consumo de álcool, geralmente as pessoas elas não têm um consumo de alimentos fonte de micronutrientes, né? É muito difícil você ver um consumo de álcool junto de saladas, de alimentos mais saudáveis. Então, esse consumo de álcool ele está junto de alimentos mais calóricos. Então, o primeiro passo no controle é uma alimentação balanceada. E a segunda etapa é uma ingesta adequada de hidratação, porque o álcool ele tem um sensor de regulação onde aumenta a excreção de água do corpo. Então, tende-se a ter um processo de desidratação. Recomenda que, para cada latinha de cerveja, mais ou menos, tenha um consumo de equivalente em relação à água. Então, 300 ml de cerveja, 300 ml de água para equilibrar no processo de hidratação corporal. E algumas pessoas, Amanda, acreditam que tomando ali a bebida alcoólica é interessante ingerir café para cortar efeitos, né? Eu conheço muitas pessoas que acreditam nisso. Isso tem a ver com os efeitos que o álcool causa no corpo? O café realmente corta esses efeitos ou é mito? Olha, em parte é mito. Por quê? A bebida alcoólica ela é uma bebida psicoativa, então ela vai ter a sua regulação a nível de sistema nervoso central. A cafeína, por si só, é um estimulante também de sistema nervoso central. Então, junta-se 2 substâncias que vão estimular esse sistema nervoso central. Então, na literatura, nos estudos, não tem correlação direta nenhuma de desabsorção ou de inibição do consumo da cafeína junto do consumo de bebida alcoólica. O que recomenda-se é o equilíbrio, né, entre a quantidade, respeitando sempre a dose de controle, a dose em que seu corpo consegue metabolizar. Juliana. A frequência é muito importante também, né? Qual a frequência que se ingere bebida alcoólica? Né, a frequência, a quantidade e o tipo de bebida alcoólica, porque algumas bebidas alcoólicas causam uma sensação errônea de que você pode consumir um volume a mais, né? Então, por exemplo, a cerveja. Não, a cerveja tem um teor alcoólico reduzido, então tende a ter esse consumo mais exacerbado, né? Esse consumo mais aumentado. No entanto, a cerveja ela tem a questão do glúten, tem a questão dos alimentos que estão junto desse consumo alcoólico. Então, assim, de forma geral, se você não tem um controle de frequência, um controle de quantidade, tende a ter um desequilíbrio a nível corporal. Juliana. Renata está interagindo com a gente, vamos ouvir a pergunta? Pronto, essa é justamente a dúvida, né? A doutora falou aí sobre a cerveja, né? Que tem um teor alcoólico mais baixinho, mas a gente vai comendo os petiscos ali vão rolando e a cerveja vai, a gente precisa de mais, enfim. A pergunta é a seguinte: consumir esses petiscos pode ajudar aí a ter um equilíbrio maior ou evitar ressaca, por exemplo, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Às vezes pode até piorar, dependendo do petisco que está sendo ingerido. Perfeito, Renata. Primeiro ponto que a gente precisa observar é a incidência do excesso de peso, né? Então, quando a gente fala em bebida alcoólica, a gente não pode desvincular com o estado geral de saúde do indivíduo. Então, tudo é muito relativo, né?
nós temos evidências de que esse consumo excessivo está diretamente relacionado com excesso de peso. E só a caráter de curiosidade, no Brasil, nós temos uma incidência extremamente elevada. Cerca de 55% da população tem um excesso de peso relacionado. E esse excesso de peso, Renata, ele tem uma correlação direta com doenças e agravos não transmissíveis à saúde, como, por exemplo, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, várias doenças que causam um dano muito grande a nível de saúde pública, né? Então, a gente trazendo essa correlação alimentar, se a gente tem um alimento consumido junto da bebida alcoólica, um alimento de caloria vazia, né? Um alimento que só fornece mais a questão energética para o corpo humano, com fritura, com alimentos embutidos, com alimentos ultraprocessados, além de aumentar o teor calórico desse consumo com a bebida alcoólica, nós temos um leque de consequências deletérias ao corpo humano, como essas que eu acabei de relatar. Então, assim, tem alguns benefícios, porque o indivíduo ele não vai cursar com hipoglicemia, ele não vai ter uma taxa de absorção tão alta desse etanol, né, que é o princípio ativo do álcool, mas em contrapartida nós vamos ter um aumento energético muito expressivo e vamos ter um aumento de doenças correlacionadas que trazem um impacto gigantesco a nível de saúde pública. Então, assim, é outro ponto negativo, né? Esse consumo excessivo desses alimentos não saudáveis, digamos assim. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a Amanda Ribeiro, nutricionista, trouxe orientações aí e reforçou os cuidados, né, com relação à ingestão de bebidas alcoólicas e o organismo, né? É importante, como ela falou aqui, ingerir bastante água, ter uma alimentação saudável. As pessoas podem se divertir, mas é interessante que se divirtam com responsabilidade e também com muito cuidado, e reforçando que se beber é importante também não dirigir. Renata. Importantíssimo. Obrigada, Juliana, também a doutora Amanda, aí, nutricionista. 9h42.